eu pedi para vocês produzirem um brinquedo ou algum material para dar uma aula diferente dentro do ensino de história ou geografia. Eu falei que vocês tinham que fazer um plano de aula com esse trabalho, destinado para que série. É isso que eu queria. E vocês organizaram o grupo. Aí eu pedi, passou uma folha, onde vocês colocaram o nome, quem que vai participar, os componentes do grupo de vocês. Eu sei que muitos de vocês não devem estar lembrando desses componentes, né? Porque passou um pouco de tempo. Aí eu vou lá na faculdade pegar minha pastinha que tava os componentes, tava um monte de coisa. Ah, agora lembrou, Tainara. Então, assim, gente, é muito importante, nada, é muito importante vocês já planejarem isso aí, já pensarem o que vocês vão fazer, para não ficar assim, chegou saindo da quarentena. Ah, não, agora aí eu vou ficar pressionando vocês para fazer. Não, não vou pressionar ninguém, não. Para vocês já pensarem, né? Falar assim, eu tô com vontade de fazer o quê? Um jogo, tipo jogo da vida, né? Da história. Eu quero fazer, então já planejarem isso aí, tá, gente? Então, para ficar um trabalho bacana depois quarentena aí. Ele vai ficar para ser depois da quarentena. E o trabalho da Ana Amélia, que é a produção de pequenas pérolas ou pílulas, que a gente chama da história. Né? Então, peraí. Então, pensem. Tati. Oi, pode falar, Jennifer. Eu não tenho a disciplina da Ana Amélia. Jesus. Eu já fiz, né? Você já fez. Então, assim, a gente vai ter que pensar. Mas você tem a minha, né? Então, assim, a produção vai ficar na minha. Você vai fazer um videozinho na minha. Na minha. Isso aí. E por aí vai, né? Deus quiser, vai dar tudo certo. Mas vamos pensar aí um pouquinho sobre essa questão e continua a divisão aí dos trabalhinhos da semana, né? Essa provinha aí valendo 10 pontos. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, né, nós estamos aí à disposição de vocês, tá? Vai ser, mas assim, nada vai ser altas productions, né? Isso não é exigido. É para vocês, assim, pesquisarem um pouquinho sobre a história e que a gente está estudando, né? Esse espírito científico sobre a história. A revolta da vacina vai ser... Se as provas vão ser grandes, que a prova, os trabalhos que vocês vão fazer amanhã, né? Que você está perguntando, né, Natália? Semana que vem são 5 questões. São 5 questõezinhas, tá? Que a gente vai elaborar para vocês. E assim, Então, mas eu acho que não vai ser grande, não, né? A gente tem o consenso da coisa, né, gente? Tá um período bem complexo, bem complicado, né? É lógico que a minha tem um pouquinho de texto para vocês analisarem, etc. Vocês sabem muito bem que história tem texto, então tem que ler. Se decidiu o dia... Vou até tomar meu Venvance. Não vai tomar nada, não. Senão você vai ficar... gente, olha só. Dessa questão de dia, eu vou até perguntar para a Ludmilla, que é ela que está mexendo com essa questão de calendário. Aí depois eu mando para vocês. Mas provavelmente vai ser ou quarta ou quinta, porque sexta é feriado, né? Então, ou quarta ou quinta-feira, tá? Então, preparem-se aí. E assim, uma coisa de cada vez, porque a gente tem que passar esse de 2 pontos. Passando de 2 pontos, aí que a gente vai, por exemplo, vai pensar, né? Aí a gente vai pensar, porque a matéria, no meu caso, por exemplo, a matéria é a mesma, né? Então, que vai pensar sobre o que é história, ciências humanas, a questão da história no ensino, aquele negócio bem batido mesmo que a gente está acostumado, sabe? Por isso que eu trabalhei muito a revisão do conteúdo no vídeo da semana 5 e 6, porque é isso que vai cair, basicamente isso, tá? Então, gente, pensem nesses 2 trabalhinhos, né? Mas ninguém fica desesperado, porque não é altas produções, é um negócio assim, o que vocês têm de recursos aí, tá?
Quem sabe a gente une os vídeos assim e faz um único, né? Falando sobre as pérolas da história, enfim, vai ficar bacana o conteúdo. Aí nós vamos distribuir os temas para vocês e aí vocês vão fazendo. E assim, são temas, no meu caso, assim, no caso da história, são temas muito leves, né? Que se pesquisa rapidinho. Eu até mandei para ela alguns temas da história. Quer ver? Que muitos de vocês já devem ter estudado. Quer ver? Isso aí, depois eu vou passar uma revisão para vocês, é claro, agora. A Jennifer está até nervosa. Não, o marido veio perguntar o que eu vou jantar. Eu falei com ele que de noite ele tem que pensar. Não, aqui em casa todo mundo vive de luz. Tem Aqui. isso, não. Ô, Tati, Ah. mudando de assunto rapidinho. No dia 21, eu estava vendo o jornal, né? Assistindo jornal, aí tava lá vendo aquelas casas históricas, estava contando sobre Tiradentes e tal. E eu assim na televisão, assim, tudo mentira! Isso é mentira! É fake news! Gente, não fala isso não. Nossa, só pelo amor de Deus, o povo vai me bater. Eu vou ser presa. Para com isso, você não pode. Eu falei assim, você sabe, verdade. É tudo eu vou ser presa ainda, vocês vão ver. Aqui, ó, as pílulas. Construção de grandes heróis, né? Aí vocês podem citar Tiradentes, né? Tempo e História, Descobrimento do Brasil, Escravidão no Brasil, Conjuração Baiana, Revolta da Vacina, Confidência Mineira, Vinda da Família Real para o Brasil, Ditadura Militar, que é bacana, Processo de Redemocratização, Getúlio Vargas, República Velha, Proclamação da República e Capitanias Hereditárias. E tudo referente às histórias do Brasil, né? Então, aí eu acho assim, vocês vão pensando aí, pensem o que vocês podem fazer e vamos que vamos. Galera, então tá. Então, pensando nessa divisão de pontos, eu queria... Agora nós vamos para a questão da nossa matéria, tá? Olha só. Lá, desde da Revolução, da importância das ciências humanas, até o que a gente estava estudando. Então, vamos pensar aqui. Antes da gente começar, eu gostaria que vocês prestassem atenção nisso daqui, ó. Eu estou apresentando, vocês estão vendo a tela aqui, né? Todo mundo está vendo? Senso comum. Né? Essa é a grande riqueza que eu diria que o conhecimento histórico tem. A possibilidade de conhecer as diferenças e as semelhanças e de perceber como é que a gente chegou até aqui. Eu considero essa disciplina, né, assim, acredito que oferece uma contribuição muito especial e muito estratégica, né? Porque através dela, por meio dela, a gente pode orientar, ajudar o aluno a entender esse mundo, né? Entender por que as coisas se apresentam ou acontecem do jeito que são e que nós não estamos, portanto, condenados a um determinado destino, né? E que se há problemas, há desigualdades, como nós temos no Brasil, né? Elas foram criadas, né, por nossos antepassados e podem ser compreendidas e mudadas, transformadas. No momento atual de fortes ataques aos direitos da população brasileira e do avanço do conservadorismo, o ensino de história torna-se ainda mais fundamental para transformar a realidade. A história, ela tem a possibilidade de nos levar a fazer perguntas. E ela, com o papel de ciência que ela tem, toda oportunidade que você tem de uma determinada ciência se fazer perguntas, você tem a oportunidade de aprender muito mais. Então é uma ciência que mexe com a gente, é uma ciência que nos deixa com muito mais dúvidas do que certezas, e o legal é isso. Se é uma ciência que te traz dúvida, e isso a história faz, então ela é uma ciência que te produz conhecimento. Eu acho que a gente está num momento crucial. Que história deve ser ensinada?
Na realidade, não é o que ele não pode deixar de ensinar. É o que ele não pode deixar de fazer. Que é propor crítica. Povo, olha só, deixa eu ver. Se vocês viram, né? Então, esse aqui é um documentário que fala assim, a história é muito mais mudança, é muito mais incertezas do que certeza. Não vou passar ele todo, não, porque é até chato, né? É muito mais incertezas do que certeza. É uma ciência que nós estamos vivendo aqui agora, é uma ciência que as mudanças estão tão claras na nossa cabeça, está tão complexo, né? Eu acho assim, que se as Torres Gêmeas foram um marco na mudança da nossa história, nós estamos em outro tempo, em outra era. Então, assim, ela nos faz mobilizar. As ciências humanas, ela é uma ciência que nos faz mobilizar, né? É uma mobilização, e aí a necessidade, a importância, né, desse conhecimento em ciências humanas, que vem, durante muito tempo, sendo negligenciado, né? A história, além da ciência dos homens no tempo, ela nos faz pensar, né? Aí tem uma questão, assim, do presenteísmo, que eu falei para vocês, e que, se não for aparecer nesse trabalho, vai aparecer na semana que vem, né? A questão de ligar o presente com o passado, né? Isso é importante na história, né? É essa questão do presenteísmo, né? Entender os erros do passado para a gente nunca mais repetir no presente. Só que, de vez em quando, quando a história roda, né? Quando ela gira, ela é cíclica, a gente está cometendo, de vez em quando, os mesmos erros do passado, cara. A gente está fazendo as mesmas lenhas do passado, tá? Mas ela nos ensina a questionar, que eu vou questionar inicialmente, né? Então, isso aqui, ó, e as ciências humanas, ela é ótima para fazer isso, que eu vou questionar, que eu vou argumentar, né? Então, não só na história, como as ciências humanas, ela nos faz compreender o que nós vivemos, a história com seu sentido do passado, né? Argumentando, mas para entender o presente. A história surge como uma disciplina no século XIX, né? Com o Colégio Dom Pedro II, que tinha o ensino do estudo agiográfico. Agiográfico, gente, de santo, né? É como se a história fosse sagrada, né? Aí ela coloca o currículo aí da história. Então, assim, era uma ideia com mitos políticos, né? Estava muito direcionado, como é o caso, por exemplo, do próprio Tiradentes, que ele foi criado do final do XIX, né, com a proclamação da República, e ele estava ligado à questão do patriotismo no nosso país, né? A liberdade, o patriotismo, isso aí vocês vão ver no trabalho. Né? E o reconhecimento dessa apropriação, ou seja, a gente precisava criar uma história, um mito, uma liderança, para construir um Estado-nação, né? Para construir todos os Estados-nações, né? Eles foram construídos através da história, dos mitos políticos, né? Você vai na Europa, como é que eles valorizam a questão da história, dos mitos políticos, né? No Brasil, eles tiveram que ser criados, eles tiveram que ser forjados, né? No caso, Tiradentes, né? Que vocês falam assim, é mentira, é mentira. Assim, ele foi forjado, ele foi criado, né? Ele foi apropriado, né? Como um líder nacional que lutava pela liberdade, principalmente pela nação. Mas, na verdade, ele não estava nem pensando sobre isso. Ele não queria nem falar sobre a questão de nação, né? Ele queria fim dos impostos. E aí,
Por isso que vem essa necessidade de uma formação do aluno, né, principalmente nas ciências humanas, para compreender a realidade dele. Né? Não é só uma massa de manobra, ele dotado de espírito crítico, né, que interpretar a realidade. Né? Muito tempo a história foi um jogo, né, de interpretação, não, de decoreba. Né, que você ia decorar aquilo ali, aquele questionáriozinho, e aí você ia tirar total na prova. Mas, na verdade, ela não é isso. É a capacidade de interpretação da nossa realidade. Né? Como é que essa realidade mudou, como ela permaneceu, como voltou os esqueletos do passado. Tá? Você quer ver um exemplo? Vocês querem ver um exemplo que eu acho ótimo, que fala sobre a questão do como a gente tem que estudar história? Né? A gente tem que dar um livro de história para cada pessoa que faz isso. No final de semana passado, eu estava vendo umas reportagens dos povos que estavam fazendo manifestação nas ruas, né? Período de quarentena, fazendo manifestação na rua. Mas tudo bem, isso mesmo. A gente tem que aceitar a liberdade de expressão. Isso aí faz parte da história também e das ciências humanas. Tem que respeitar. Porém, eles estavam falando assim, nós queremos mais liberdade, volta do AI-5. Vocês viram alguma uma contradição aí? Que só quem estuda história sabe? Dessas ideias de manifestações contra a favor do AI-5 e, ao mesmo tempo, requerendo liberdade? E aí você pergunta assim, eu quero volta do AI-5. Aí nessa mesma reportagem eu vi a mulher falando assim, eu quero volta do AI-5, eu quero isso, não, o Brasil tá comunismo, a Globo, esse negócio, né? Só que o AI-5 é o símbolo maior da não liberdade, da censura. Foi feito em 1968, né, pelo Costa e Silva, e depois foi usado pelo Geisel, né? O documento, é o ato institucional mais cruel da ditadura, que proibia, fechava o Congresso, né? A Assembleia Nacional, o Congresso, fechava o Senado, dava amplos poderes para o presidente, poderes limitados, fortalecia a polícia secreta, né? O DOPS na época, aumentava o poder da censura. Fala. Foi um decreto que foi assinado pelo pessoal lá da ditadura, não foi? Foi período da ditadura, foi o mais cruel, né? Que intensificou, a tortura se tornou institucionalizada, cara. Foi um momento. Aí a pessoa chega e fala assim: não, nós queremos mais liberdade, volta ao AI-5. Eu falei, querido, você é louca? Então, assim, não tem, é contraditório. Então, só quem estuda história entende esses processos, essas ideias. A pessoa pode reivindicar o AI-5. É direito dela querer falar a volta da ditadura. Só que ela não coloca liberdade no meio do caminho, não, cara, porque não é. Entendeu? Não é democracia, não é liberdade, não é nada. É ditadura pura. Né? A ditadura não é bonito. A ditadura foi cruel. Então, gente, é isso que a gente tem que pensar. Né? Porque está faltando aí um estudo de história, está faltando aí ela entender, mas o cara perguntava para ela, assim, mas o que é AI-5? Ela falou, não sei, eu quero a volta do AI-5, eu quero mais liberdade. Não, mas você não sabe que isso foi criado na ditadura? Ela falou assim, eu não sei. Eu falei, então por que você está lutando por um negócio que você não sabe o que é, cara? Então, assim, e dá pra gente pensar sobre isso, né? Até minha cachorra tá nervosa por causa disso aí. Então, gente, não é liberdade, cara. Então, assim, fala assim, eu quero a volta da ditadura, eu quero o AI-5, eu quero não liberdade, eu quero fechamento do Congresso, eu quero. É seu direito, né? Nada melhor do que uma democracia. A democracia, ela se constrói através desses movimentos contrários, né? Até o povo critica muito a Dilma, mas ela falou assim, deixa, gente, deixa, porque a democracia é feita assim. A democracia não é todo mundo concordar, né? É você discordar e uns concordam, outros discordam. É isso mesmo que a democracia é construída, né? Dos contrários. E aí a gente entra no consenso,
né? Democracia é isso. Mas é extremamente contraditório a pessoa dizer que quer liberdade, mas, ao mesmo tempo, ela concordar pela volta de um instrumento que foi ditatorial, entendeu? Então, assim, então você não quer liberdade, você não quer liberdade, você quer ditadura. Então, é isso que você está querendo, né? Então, assim, eu acho que falta na nossa população esse espírito crítico, né? O ensino, vocês que vão ser professores ou que estão no magistério já pararam isso. E assim, vamos dizer assim, é dolorido você tirar alguma crítica ou construção de crítica de aluno. Eu acho que é pior que a matemática, porque ele é dolorido. Ele quer saber onde que está a resposta. Ele quer que você fale a resposta para ele. Mas, igual o professor ali falou assim, história é a coisa mais incerta que tem no mundo, né? Porque é essa questão aí que gira em torno da história, né? Então, mas ela é uma ciência, né? Ela surge aí no século XIX como disciplina, mas desde o período antigo, ela é uma ciência, né? Ela é grande para a formação do aluno, a formação da questão do espírito crítico, né? Que tanto nós buscamos, né? Aí, isso me deixa até... Estava vendo, assim, esses momentos de quarentena, dá para a gente fazer um monte de coisa, né? E, ao mesmo tempo que eu faço as coisas, eu fico vendo os documentários, né? E aí o próprio Mário Sérgio Cortella, não sei se vocês conhecem, né, sabe o pensamento dele, que ele foi o último orientando do Paulo Freire. Ele falou assim que a formação crítica é importante. Aí o cara perguntou para ele assim se o Paulo Freire estaria feliz porque o Paulo Freire é totalmente condenado, né, hoje por uma parte da educação, né? Então, aí ele fala assim, estaria, porque a educação é uma tomada de consciência, né? Olha aqui, gente, é uma tomada de consciência. Então, se existe o pensamento do próprio Paulo Freire, existem as críticas, né? Então, a história, ela nos faz a reflexão, não só do presente a partir do passado, essa tomada de consciência, essa existência de contrários, de debate, mas o mais importante, tem que ter debate, né? Por que você não gosta dele? Por que você quer o AI-5? Não é só bater panela e ir para a rua, né? Sem saber o que você está fazendo, né? Então, é uma consciência, uma tomada de consciência crítica, né? Tomar cuidado, galera, com a questão, com tomada de consciência crítica e divulgação de ideologia, tá? Existe essa ideia, porque nós temos que ser o máximo possível de neutros dentro da educação, e ser professor, porque o seu aluno, quando você dá aula de história, não vai ser os seus, não, porque vocês vão parar lá com 10, 11 anos. Mas, por exemplo, o meu, quando eu falo dessa questão de consciência crítica, ele vira para mim e fala assim, mas você votou em quem? Eu falei, aí vocês têm que tomar cuidado para a questão ideológica, né? Isso aí não é o nosso objetivo também, tá? Trabalhar com história, aí a gente fica no fio, né? A gente fica na corda bamba, né? Porque eles perguntam, eles questionam, né? Então, impulsionados pelaquilo que vocês estão falando em sala de aula. Então, essa história tradicional... Pode falar. Com essa sua disciplina, a gente consegue pegar o CAT? Não. Na história, não. Sabe por quê? Para dar aula para sexto, oitavo, não, você tem que ter licenciatura na área. Na área. Tá? Assim, agora, eu vou te falar com essa questão de CAT, né? O CAT você não tem. Mas isso é muito comum acontecer, tá, gente? Por isso que quando a pessoa fala assim, eu não vou na designação não, porque eu não tenho CAT. Vai, porque dependendo, não vai ter nenhum, e está sendo muito comum isso acontecer, tá, povo? Não tem nem autorizado.
Eu já vi gente que estava fazendo faculdade de jornalismo, olha só, bacharel em jornalismo. Não tem CAT, não tem nada. E pegou a aula de 2, 3 meses de história. Porque não tem faculdade aqui na região, né? Tem um ensino à distância. Mas muita gente tem resistência em fazer EAD na área de história. Tá? Tem muita. Nossa, assim, várias pessoas têm resistência nisso, tá? Então, aí. Porque é bacana a história, é ter o contato com o professor para dialogar, entendeu? É melhor, assim, nesse. Aí eu concordo com a galera. Mas, olha só, essa história que a gente trabalhou, né? Aí eu desconstruí a ideia de história daquela história tradicional que tinha que memorizar fatos, estudar os grandes homens, grandes acontecimentos, essa linha que histórica, né, pré-história, antiguidade, tem que decorar, isso memorizar, né, que a história tradicional mostrava para gente, né? Então isso não se faz necessário. A história é feita para compreensão, problematizar. Né? Ela veio muito mais para desconstruir os mitos que vocês têm na cabeça do que para construir mitos, tá? Então, aí a gente viu o trabalho da educação infantil, né? Como é que eu vou fazer isso na educação infantil? Ser tão abstrato, Tatiana? Ó, começa a trabalhar com o lúdico, né? Um indivíduo inserido no mundo. Essas são as questões. A questão da multiculturalidade, que é importante. O aluno, desde a infância, tem que entender o que é ser multicultural, respeito às diferenças. E aí temos o fundamental, né? Que vai abstrair um pouquinho com a vivência, a introdução da questão do tempo cronológico, que, aliás, parabéns, pessoal colocou no trabalho, né? Eu corrigi muitos trabalhos, né? Daqui já até soltei a nota. Parabéns, vocês entenderam muito bem a questão dos vários tempos históricos, né? Como é que essas atividades que mexeram com o tempo, aquela atividade número 4 que vocês fizeram. Então, essa atividade, ela trabalhou muito com a questão do tempo. E como o tempo é múltiplo, né? Então, vocês entenderam que não existe só um tipo de tempo. O tempo, ele é algo múltiplo, né? A gente tem que questionar a questão do tempo, né? Que o tempo é o relógio, o tempo é o calendário. Não, esse é o tempo cronológico, né? Não, é o tempo cronológico. E mesmo assim, o calendário, ele é formado por vários calendários, né? Um só, são vários. Você vê, por exemplo, os maias têm um calendário, nós temos um calendário, os judeus têm calendário. Então, o tempo é uma grande contribuição para o historiador, e essa ideia dessas atividades que vocês viram na semana passada mostra como o tempo aqui, ó, é múltiplo, é complexo, né? Os tempos múltiplos, os vários ritmos da vida. Peraí que tem gente que me mandou mensagem aí. Fez sim. Eu vou até olhar. Depois a gente conversa. Espera aí que eu vou parar o compartilhamento aqui, porque... Espera aí. Eu acho que você fez sim, gente. Fez sim. Eu não vou mostrar aqui, mas você fez sim. Tá aqui, tá? Mas eu gostei muito. Nossa senhora, você não na minha cabeça. Ué. Eu achei que eu sonhei que eu corrigi a atividade dos outros. Mas aqui. Me deu uma quentura que agora, minha filha. Não, sei sim. Eu lembro, gente. Assim, eu não lembro de todo mundo, que todo mundo escreveu, mas eu lembro que a galera fez sim, todo mundo fez. Né? Só algumas exceções aí, mas aí depois a gente conversa. Mas eu gostei muito que vocês, assim, estão afinadas. A gente está caminhando devagar. Eu, principalmente, a minha opção é encaminhar bem devagar, né? Eu estou sendo até bem repetitiva nas minhas coisas, porque eu quero que vocês entendam. E, assim,
essa parte da história, né, ser dada assim, de maneira remota, para mim quebrou minhas pernas no meio. Mas a gente tem que reinventar, né? A gente tem que se reinventar. A questão é essa. Mas, e aí, voltando aqui, povo, e eu gostei muito que vocês entenderam a questão da conscientização, do conceito de tempo, né? Que a conscientização, o tempo que a gente tem hoje é fruto das sociedades passadas, né? E a gente tem que provocar esse rompimento da própria concepção sobre tempo, mostrar para eles que existem vários tipos de tempo, né? E para as próximas discussões, né, das próximas para frente, vocês vão usar para analisar as concepções de tempo, saber que o estudo do tempo é importante, beleza, mas como que vocês vão fazer isso? Né, mostrar, Tatiana, eu vou mostrar um diário, né, eu vou pedir ele para fazer uma linha de tempo sobre a vida dele, beleza, mas também você tem que mostrar como é que o passado media suas formas de tempo, né? Como é que o passado construía o seu tempo. E aí você vai usar o quê? Os documentos históricos. Mas isso, gente, vai ficar para né? As próximas videoaulas, que eu vou falar para vocês sobre a questão de documentos, fontes históricas, que é o estudo do historiador, entendeu? Então, é isso. Gente, tá muito tranquila. Tá muito assim, é o máximo que eu pude tranquilizar vocês dessas duas questões, tá? Vai falar uma questão sobre o que era história tradicional, né? Que é formada por memorização e essas coisas, e a questão dos mitos, essas coisas. Vocês têm alguma dúvida sobre a matéria? Para de tomar Coca-Cola com gin? Porque eu vou ficar com vontade? Então, é vinho? Dessa vez é vinho. Ah, tá. Vocês têm alguma dúvida, galera? Porque eu tô vendo que vocês estão muito calados. Eu preciso saber... Até desligou, olha. Eu preciso saber se vocês estão entendendo. Thaís, Natália... E gostando, por incrível que pareça. Mas é bom. Natália, Thaís tá caladinha, Julimeire, que deve estar... A Edilane deve estar jantando. A Denise, como é que ela tá? A Vanessa, tô preocupada, fico preocupada. Tainara, eu sei que ela tá entendendo, senão eu bato nela. Selene, você tá entendendo? Tá certinho? Natália, muito bem, Natália. Mas, assim, eu sou suspeita para falar. Eu fico até nervosa. Fico nervosa, assim, fico empolgada e vou acelerando. Pode falar, Denise. Então, a Natália. A Natália, desculpa, eu achei que a Denise... Ela fica totalmente transformada em gravação. Quando eu estava no ensino médio, né, eu já pensei em fazer 500 coisas, né? E a pedagogia foi a última coisa. Eu pensei, a primeira coisa que eu queria fazer era história. Eu perguntando da minha irmã de prova. Eu era doida para fazer história. Mas é porque você teve bons professores, né, Natália? Tive. Sim, que faziam você pensar, né? Minha irmã, jornalista. Jornalista, e ela também é empolgada, né? O jornalismo tem muito a ver com a questão da história também, né? A questão da construção do mundo contemporâneo. Ele trabalha muito, e eu trabalhei assim, quando eu comecei a dar aula aqui na FAGOC, eu dei aula para o pessoal do jornalismo. E trabalhei com a história do mundo contemporâneo. Aí eu trabalhei ditadura, eu trabalhei da história. Eu tive aula com ela no jornalismo. Mas você teve história do mundo contemporâneo? Não, você teve metodologia. Isso. Então, isso, né? Você não chegou a pegar a história do mundo contemporâneo, não. Que é assim, o historiador, aliás, até a Natália falou um negócio, achei empolgado demais. Eu tenho um livro aqui que fala historiador e jornalista, né? Porque um jornalista produz conteúdo e deixa para a história. Porque nós, historiadores, um bom jornalista, ele tenta ser imparcial, né? Mesmo sabendo que não é,
Mas ele escreve uma notícia que nós, historiadores, lá depois, umas décadas, 50 anos, 20 anos, nós vamos usar dessas fontes, entendeu? Então, nós esperamos, eu espero hoje, que tenha jornalistas muito bons que escrevam essa história, porque daqui a uns 20 anos eu vou analisar como fonte histórica. Então, nós temos uma ligação aí muito séria. Pode falar. Entrei aqui no Siga e foi História do Mundo Contemporâneo. Ah, então foi História do Mundo Contemporâneo. Então foi. Foi. Ai, ai. Então você tá velha. Foi a primeira disciplina que eu dei lá. E muito, minha filha. Foi em 2013. Ah, isso mesmo. Foi 2013. Foi. É isso, gente. É isso a história, entendeu? Assim, amem ou odeiem. Porque, assim, ela é complexa. Ela não é formada por certezas, igual a matemática. Você pega assim, 1 mais 1 são 2. 2 mais 2 são 5, sei lá. 5 vezes 2, 10, né? Tem isso. Nós trabalhamos com as incertezas, né? Nós trabalhamos com o contexto, nós trabalhamos com concepções múltiplas, nós trabalhamos com multiculturalidade, que são coisas, assim, extremamente complexas, né? Que a cabeça da gente fica, assim, em pânico. Mas é assim, é isso que você tem que fazer mesmo. Se você está em pânico, se você está pensando assim, ai, que doideira, a história é isso aí. A história é isso aí. E aí, é isso aí. Eu gostaria de saber se existe mais alguma dúvida que eu possa ajudar vocês nessa questão do trabalho dessa semana, e na próxima semana eu quero um debate semana que vem, hein, gente? Para ficar assim, mais assim, mais leve, né? Senão eu ligo meu motor e sai falando 220. Tudo bem, galera? Sim. Sim? A Thaís, eu só tô vendo a carinha dela aqui, gente. Ah, meu Deus. A Bianca, tô vendo a carinha. A Natália, tô vendo a carinha dela. Então, galera, é isso aí, né? Se vocês acharem que tá tranquilo, é isso que eu queria passar para vocês, dessa questão que vai cair na prova, essa revisão. E se vocês tiverem com mais alguma dúvida, vocês entrem em contato comigo, que eu tô aqui, ó, o dia inteiro, aqui nesse mesmo lugar aqui, ó, sentado. Ok, pessoal? Tô achando estranho. Ok? Ok. Tô achando estranho, o pessoal não tá falando, tá acostumado com a turma agitada. Essa turma tá muito calada. Como diz Paulo Freire, não quer dizer que uma turma agitada não tá aprendendo e uma calada tá aprendendo. Eu tô preocupada. Mas, então tá joia, pessoal. Então, vou deixar aqui, tô entendendo, tô achando muito interessante. Certinho. Se alguém tiver mais uma pergunta aqui, eu tô rolando o negócio, mas se quiserem fazer, estamos aqui à disposição. Nossa, se tivesse um botão de dar uma sacudida na tela, eu ia dar. Igual do MSN. E galera? Calma, mulher, as pessoas estão jantando. Senão eu tô tomando vinho, né? Ai, vocês me deram uma boa ideia. Para relaxar. Tá certo, é bom, é isso aí. Então, pessoal, eu vou finalizar por aqui, tá? É isso mesmo que eu tinha que passar para vocês. Estou indo bem devagar.
E qualquer dúvida, eu estou à disposição de todos, tá bom? Ah, já? Não, ué, vocês não têm mais perguntas? Gente, arruma pergunta aí. A outra. Ai, saudade. Nossa, eu não tô aguentando mais. Eu tô surtando. Não, que bom. Não, que bom não. Não, não é bom não. Não. Tá bom o quê? A saudade? Não é nada. Saudade, não, né? Tô surtando. Né? Nossa, mãe. Não, vai passar, gente. Vai passar. A gente tem que ter calma e paciência. Tem que ter calma e paciência. Não adianta. Enquanto eles não mandarem voltar, não tem como. Pessoal, Tainara, olha só. Nossa reunião vai ficar para sábado, tá? Porque amanhã vocês têm trabalho para fazer e eu não vou atrapalhar vocês, não, tá? Aí eu já estou corrigindo seu texto. Já fique tranquilo que eu estou corrigindo seu texto, tá? Então, poderia ser na parte da tarde, né, Tainara? Que à noite ninguém merece, no domingo à noite, né? Mas porque na sexta eu tô com medo de vocês estarem estudando e eu vou atrapalhar vocês. Meu medo é esse. Meu grande medo. Não, mas vou deixar vocês estudarem lá e aí no sábado, depois que terminar todo o processo, que eu vou ficar doida, aí a gente continua, tá bom? A gente reúne, tá bom? Então, galera, um beijo para vocês, quem estiver aqui. Nos vemos na terça-feira, debatendo, né? Vou trazer mais um texto, alguma coisa pra gente estudar, tá bom? Beijo, Tati. Boa noite. E boa noite e fiquem com Deus, tá?